O Colby pede com licença e pergunta como ela vai. Ela fala que está bem e também pergunta como ele vai. Ele fala que está indo bem e pergunta qual o nome dela. E ela diz que o nome dela é Dynasty. Ele pergunta se esse é o verdadeiro nome dela ou se é um nome falso. Ela fala que esse é o verdadeiro nome dela e que não há razão para ela mentir. Ele fala que é um prazer conhecê-la e diz para ela que o nome dele é Colby. E ela pergunta Colby e fala que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que ela tem as mãos muito macias e ela fala que ela usa creme. Ele fala que dá pra ver que ela se cuida, ela usa creme, vai para a academia e diz que ela é muito bonita. E depois que ela agradece, ele pergunta para onde ela vai e ela fala que estava vindo da academia. Ele fala que ele está querendo dar uma malhada e que talvez ela possa mostrar alguma coisa para ele. E em seguida fala que talvez eles possam ir juntos para a academia. Ela fala que não sabe e ele pergunta por que não. Ela fala que não tá saindo para encontros, ele pergunta se não e fala que isso não é um encontro e sim ir para a academia. Ele fala que é claro que assim eles poderiam se conhecer. Ela fala que parece interessante, mas... E ele a interrompe e fala que ela é muito bonita e que talvez no futuro ele vá querer pegar o número dela, mas que no momento é só para eles treinarem juntos. Ela pergunta se ele realmente vai para a academia e ele diz que sim. Ela fala que talvez eles possam partir daí. Ele pede para ela deixar ele digitar o número dele no telefone dela. E ela diz que tudo bem. Ele fala que ele vai digitar o número dele. E ele diz Dynasty. E ela diz Dynasty. E ela diz que esse é o nome verdadeiro dela. Ele fala que ela acabou de vir da academia e que ela deve ter muita coisa para fazer e que eles se veem mais tarde. E ela diz que tudo bem. Ele fala que pelo menos ela pegou o número dele, mas que ele não sabe se ela realmente se interessou por ele. Ele fala que pelo menos ela aceitou treinar junto com ele. E agora ela se aproxima dele e pergunta o que ele vai fazer agora, e ele fala que talvez ele ia para um bar. Ela pergunta se ele ia sair para beber alguma coisa, e ele fala que é exatamente isso. Ele fala que, para dizer a verdade, ele teve um longo dia, e ela pergunta se ele vai sozinho. Ele fala que não há nada de errado se ele escolher ir sozinho e pergunta se não é isso. Ela fala que ela acha que hoje é o dia de sorte dele, e ele fala que com certeza, afinal de contas, ela está na frente dele. Ela fala que talvez isso seja um sinal, ele fala que é um sinal que eles deveriam ficar juntos hoje. Ela fala que ela concorda com isso e que talvez ela possa adiar os compromissos dela. Ele fala que ela tem os compromissos dela e que ela não precisa adiar por conta dele. Ela fala que ela já disse que hoje é o dia de sorte dele e ele fala que parece que sim. E ele fala caramba e pede pra ela esperar e diz que ele vai sair. Ele pede pra ela esperar um pouco, fala que ele quer dar uma olhada nela e pergunta se ela pode dar um 360. Ele fala que ela ficou muito bem com essa tatuagem nas costas. Ele fala que ela ficou muito bem de cinza e que só realçou ainda mais o físico dela. Ela agradece e pergunta se ele gostou e ele diz que sim. Ele pergunta se realmente ela quer ir com ele e ela diz que sim. Ele fala que realmente ele gostaria de conhecê-la e que eles ainda vão poder se divertir. E ela fala que é verdade. E depois disso ele a convida para entrar. Ele fala que ele não vai mentir e diz que ela parece ser uma garota muito legal. Ele fala que ela desistiu do compromisso dela para sair com ele, ela fala que sim e diz que gostou dele. Ele fala que realmente está com muita sorte, afinal de contas ela é muito bonita. E fala que ele ficou feliz por ela ter feito isso e ela agradece. Ele pergunta se ela lembra o nome dele e ela fala que o nome dele é Colby. E ele pergunta Cody e ela diz Colby. E ele diz que tudo bem e fala que ela acertou. E ele fala que com certeza ela fez um ponto. Ele pergunta o que ela faz para viver e ela fala que tem uma empresa fitness. Ela fala que acabou de lançar o bebê dela e fala que a empresa dela é o bebê dela. Ele pergunta há quanto tempo ela está com essa empresa e ela diz que começou em abril. Ele fala que ele também é empreendedor e depois de contar um pouco sobre o trabalho dele para ela, ele a convida para sair e ela aceita.
Onaie pergunta como ela vai, faz um elogio e também pergunta qual o nome dela. Ela fala que está bem, ele diz que ela está incrível e em seguida se apresenta. Ela agradece, mas diz que não está interessada, então ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela fala que tem namorado, ele diz que lamenta muito em saber disso, mas que ele não está vendo nenhum anel no dedo dela. E em seguida pergunta se ele a fez andar a pé. Ela diz que não está interessada e que ela está andando sozinha porque ela quer. Ele fala que se ele fosse o namorado dela, com certeza ela não estaria andando a pé. E fala que faria de tudo para mantê-la segura e em seguida pede o número dela. Mas ela diz que não e fala que não está interessada. Ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia para ela. Ao apertar um botão, ele dá partida no motor e fala que nós vamos ver se ela vai mudar de ideia. Ela pergunta se esse carro é dele e ele pergunta e aí. Ela pergunta novamente e ele diz que sim. Ela fala que é um carro muito legal e pergunta qual o nome dele, mas ele pergunta por que isso importa agora. E em seguida diz que ela tem namorado e pergunta se não é isso. Ela diz que sim, ele pergunta então por que isso importa. Ela fala que ela pode ter amigos, mas ele fala que não está interessado e deseja um ótimo dia para ela. Ela pergunta por que tudo isso e ele pergunta como assim por quê e fala que ela tem um namorado. Ela diz que está tudo bem, que não tem problema, mas ele fala que não quer ficar entre eles dois. E depois que ela diz que eles têm amigos, ele pergunta se ela está em um relacionamento aberto ou algo parecido. Mas ela diz que não e que não tem problema algum ter um amigo. Ele fala que então o namorado dela confia nela com amigos e ela diz que sim. Ele fala que não está interessado já que ela tem um namorado e que isso pode não acabar bem. Ela pergunta se ele não quer ser amigo dela e ele fala que acabou de responder. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece e fala que foi por isso que ele comprou. Ela fala que ele também é muito bonito e ele pede com licença e diz que vai sair. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que ele é muito bonito. Ele agradece e ela diz que foi isso que ela disse. Ele pergunta o que ela estava dizendo, ela fala que ele está muito bem e ele agradece. Ele fala que ela tem um namorado e que ele não quer ter problemas, mas ela diz que eles podem ser amigos. E ele pergunta amigos e ela diz que sim. E em seguida pergunta se ela pode dar uma volta para ele. Ele fala que ele gosta do que ele vê e em seguida pergunta da onde ela é. E depois que ela diz que é de Louisiana, ele pergunta quanto tempo ela está por ali e ela diz que há cerca de 2 anos. Ele fala que acabou de se mudar para ali há uma semana. Ele fala que achou melhor se mudar para ali por conta dos negócios dele. Ela pergunta se ele está gostando e ele fala que é legal. Ela diz que conhece tudo por ali e que ela pode mostrar a cidade para ele. Ele pergunta o que tem de bom para fazer por ali e ela pergunta que tipo de coisa que ele gosta de fazer. Ele fala que ele é uma pessoa tranquila, então ela pergunta que tipo de comida que ele gosta. Ele fala que gosta de frutos do mar e também pergunta que tipo de comida que ela gosta. Ela fala que gosta de comida mexicana. Ele pergunta se ela se mudou para ali com o namorado dela, mas ela diz que veio sozinha. Ele fala que então ela conheceu o namorado dela ali e pergunta quanto tempo eles estão juntos e ela diz que só alguns meses. Ele fala que então só alguns meses e pergunta se ela atrai, mas ela diz que não. Ele pergunta por que ela está falando com ele e ela diz que eles podem ser amigos. Ele pergunta como o namorado dela vai se sentir quando souber disso e ela fala que ele também tem amigas. Ele pergunta se ele também tem amigas e ela diz que sim. Ele fala que só está tentando entender e diz que pra ele tá legal e ela diz que tudo bem. E em seguida a convida para entrar. Ele pergunta sobre o trabalho dela e ela diz que é professora. Ele pergunta em que fase e ela diz que na pré-escola. Ele fala que então ela trabalha com crianças e ela diz que é muito legal. Ele pergunta se ela gosta e ela diz que sim. Ele pergunta se ela não fica nervosa e ela diz que só às vezes. Ele pergunta se só às vezes e ela diz que só às vezes. Ele pergunta quanto tempo ela é professora e ela diz que há cerca de 2 anos. Ele fala que ele é empreendedor que mexe com criptografia e entre outras coisas.
Ele fala que então ela quer ser amiga dele e pergunta por que ela mudou de ideia e diz que no começo ela não parecia estar muito interessada. Ela fala que não sabe e diz que simplesmente resolveu voltar e ele pede para ela ser sincera. Ela fala que só olhou para trás e depois resolveu voltar. Ele fala que não gosta de perder o tempo dele e que vai ser melhor ela ser sincera. E em seguida pergunta por que ela voltou. Ela fala que só resolveu pensar melhor e ele pergunta pensar em quê e ela diz que nele. Ela fala que só olhou para ele e resolveu voltar. Ele fala que se ela olhou para trás, a única coisa diferente que tinha era o carro dele. Mas ela diz que já tinha pensado nisso logo no começo. Ele pergunta se isso é verdade e ela diz que sim. Ele pergunta no que ela estava pensando e ela diz que ele é bonito. Ele pergunta se qualquer cara que aparece, ela coloca o relacionamento dela em risco. Mas ela fala que ela já disse que eles podem ser amigos. Ele pergunta se ela sempre diz para os amigos dela que eles são bonitos e diz que ele é um homem e ela é uma mulher. E pergunta se não é isso e ela diz que sim. Ele fala que ela está dizendo para outro homem que ele é bonito e ela tem um namorado. E pergunta como ela se sentiria se o namorado dela dissesse para outra mulher que ela é bonita. Ela diz que o que é dela, ele fala que então ela é muito confiante. Ele fala que entendeu e pergunta qual tipo de cara que ela gosta. E ela diz que os caras que têm dinheiro. Ele pergunta se então o namorado dela paga por tudo e ela diz que sim. Ele fala que entendeu e pergunta o que ela faz pelo namorado dela e ela diz que ela faz tudo. Ele pergunta se ela contribui com as despesas e ela diz que não, mas tirando isso ela faz tudo. Ele pergunta se ela não paga nada e ela diz que não. Ele pergunta se pelo menos ela tenta ou se ela oferece, mas ela diz que ele já faz tudo. Ele fala que gostaria de saber qual a intenção dela com ele, já que ela está em um relacionamento. Ela fala que só gostaria de fazer uma amizade com ele, mas ele fala que não é isso que parece. Ela pergunta o que parece, ele fala que ela voltou depois de ver o carro dele, que parece que quer tirar alguma coisa dele. Mas ela diz que não. Ele fala que ele já ouviu o suficiente e diz que ela já pode sair. Ele fala que ela tem um namorado e que ele não quer perder o tempo dele. E em seguida deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que é exatamente isso e que vai ser melhor ela voltar para a caminhada dela.